Que vocês conhecem bem, não sei quantos estão familiarizados com esta tradução, com esta versão, talvez um tanto diferente das demais, mas essa versão diz o seguinte: se eu falar com eloquência humana e com êxtase própria dos anjos, e não tiver amor, não passarei de um rangido de uma porta enferrujada. Se eu pregar a palavra de Deus com poder, revelando todos os mistérios e deixando tudo claro como o dia, se eu tiver fé para dizer a uma montanha pule e ela pular, e não tiver amor, não serei nada. Se eu der tudo o que tenho aos pobres e ainda for para a fogueira como mártir, mas não tiver amor, não cheguei a lugar algum. Assim, não importa o que eu diga, no que eu creia ou o que eu faça, sem amor, estou falido. O amor nunca desiste. O amor se preocupa mais com os outros do que consigo mesmo. O amor não quer o que não tem. O amor não é esnobe, não tem a mente soberba, não se impõe sobre os outros, não festeja quando os outros rastejam, tem prazer no desabrochar da verdade, tolera qualquer coisa, confia sempre em Deus, sempre procura o melhor, nunca olha para trás, mas prossegue até o fim. O amor nunca morre. Foi com essas palavras que o Eugene Peterson traduziu ou parafraseou 1 Coríntios 13, nos versículos de 1 a 10. Na paráfrase bíblica chamada A Mensagem, você encontra essa tradução, essa versão, escrita pelo pastor Peterson, que encontrou uma forma, então, de traduzir em suas palavras esse texto bíblico, dando ainda mais beleza e mais clareza a um texto extraordinário. Para falar sobre o tema proposto, eu queria começar dizendo da minha admiração pela ideia do tema. E aí eu comecei a pensar o seguinte: aliança, um compromisso de amar. E eu olhei, rapaz, quando você pensa nos dias que a gente vive, primeira impressão, nada tão fora de contexto. Primeiro, falar de aliança em tempos em que as mudanças são tão aceleradas e as coisas são tão rápidas, tão efêmeras, que a aliança é um negócio meio ultrapassado, né? Não se fala muito em aliança hoje em dia ninguém está pensando muito nisso, não. As coisas são muito mais rápidas, mudam com muita velocidade, inclusive nos relacionamentos. Relacionamentos agora são extremamente efêmeros, extremamente passageiros. Alguém já disse que em relação ao casamento, quando alguém se prepara para casar, é preciso entender que as duas palavras-chave no casamento são beleza e paciência. Não é isso? Você casa, se der certo, beleza. Não deu, paciência, né? Então, é mais ou menos assim que as pessoas se preparam hoje para o casamento, né? Dá para ter uma ideia de que o conceito de aliança está meio fora de época, está meio fora de ambiente. E depois vocês incluem a palavra compromisso. Está aí outra palavra que é quase um palavrão nos dias de hoje. Hoje em dia se fala de leveza, fala-se de superficialidade, nada muito sério, nada muito sério. Talvez na nossa geração, ou na geração que nos antecedeu, houvesse uma ideia de compromisso muito mais forte, de fidelidade, de lealdade, né? As pessoas, por exemplo, trabalhavam numa mesma empresa por décadas, havia aquele compromisso permanente. Hoje isso não existe. Na verdade não existe muito essa questão de fidelidade, de lealdade, Hoje em dia se tentou criar, inclusive, cartões de fidelização, quem sabe oferecendo uma série de benefícios. Em troca do benefício, a pessoa se mantém fiel àquela marca. Diferente daqueles tempos, eu me lembro de Alice contando de uma tia dela, tia-avó, que tem o mesmo nome dela, tinha o mesmo nome dela,
e ela ia para os aniversários da tia Alice. Ela lembra bem de um detalhe: aniversário de Dona Alice tinha refrigerante, Guaraná Antártica, ponto final, certo? Tinha que ser Guaraná e só daquela marca. Ainda existem alguns aí meio dinossauros, né, que são daqueles que só compram carro de uma marca só, mas essa espécie está caindo em extinção, né, está ficando para o passado. Compromisso, portanto, não é uma palavra muito em voga nos nossos dias. E aí vocês acrescentam ao tema amar. Aqui convém entender o seguinte: depende do entendimento. Amar como sinônimo de relacionar-se para a satisfação dos desejos pessoais, tudo bem, está na moda. Amar no sentido puro da palavra, amar no sentido de preocupar-se com o outro, amar no sentido de investir na felicidade do outro, amar no sentido de doar-se, isso também anda meio fora de moda. Não está muito em voga nos dias atuais. Ou seja, aliança, compromisso e amor, sinônimo de doação, não são muito frequentes nos dias em que nós vivemos e não estão muito presentes nos discursos atuais. Vivemos tempos de efemeridade, de superficialidade e de individualismo, nada mais distante dos conceitos de aliança, de compromisso e de amor. No entanto, há pelo menos duas razões pelas quais, ainda que nos sintamos na contramão, vale a pena pensar um pouquinho sobre esse tema. E as duas razões que eu lhes apresentaria seriam: primeiro, uma razão ideológica. Por mais difícil que pareça refletir sobre esse tema em nossos dias, é exatamente essa a proposta encontrada na Bíblia. Quando a Bíblia fala de relacionamentos, quando a Bíblia fala do projeto de Deus para o homem, quando a Bíblia fala do relacionamento de Deus conosco e daquilo que Ele propõe para os relacionamentos sociais, mais particularmente para o relacionamento familiar, nós descobrimos que amor, compromisso e aliança são os temas mais frequentemente apresentados na palavra de Deus, quando o assunto é família. Portanto, por motivos ideológicos, vale a pena a gente quebrar um pouco o contexto, andar na contramão e refletir sobre isso. Mas eles apresentam uma outra razão, não ideológica, mas pragmática. E aqui é preciso considerar o seguinte: essa sociedade que considera a aliança um conceito retrógrado e busca relacionamentos efêmeros, essa sociedade que entende que compromisso é coisa do passado e pensa em relacionamentos superficiais, essa sociedade que se distancia do amor, doação, e propõe relacionamentos nos quais os meus desejos devem ser satisfeitos, definitivamente é uma sociedade que não está dando certo. Esses conceitos vividos em nossos dias têm se mostrado uma terrível rota suicida, caminho de destruição. A sociedade se desorganiza, se desmonta e se desestrutura cada dia mais. Os relacionamentos se tornam cada vez mais difíceis, mais superficiais, mais efêmeros e mais destrutivos. A sociedade se desmonta porque a base de sua estrutura, que é a família, está fragmentada. A fragilização desses elementos, aliança, compromisso e amor no seio da família, tem trazido como resultado um desmonte da sociedade, com todas as consequências e todos os desdobramentos que vêm daí. E é por essa razão, não apenas ideológica, mas também pragmática, que vale a pena refletir um pouco sobre esses temas e sobre esses conceitos. Permitam-me então começar, parte por parte, pelo próprio conceito da palavra aliança.
Aliás, falando em aliança, eu recebi essa semana uma daquelas imagenzinhas que veio para o WhatsApp, né, que faz a gente se divertir um pouquinho. Achei muito legal. Dois bonequinhos conversavam e um dizia: sabe por que a aliança que nós usamos é redonda? Pelo conceito de amor, que não tem começo nem fim, é impossível ver o começo e o fim, não tem emenda. Aí o outro responde: eu jurava que ela é redonda porque o dedo da gente é redondo. Eu sempre achei isso. Na verdade, aliança tem a ver com conexão, vínculo. E percebam que é esse o foco, é esta a ênfase da palavra de Deus. Quando Deus planejou criar a mulher, a grande sacada é: não é bom que o homem esteja só. A ideia foi conexão, foi vínculo, foi companhia, foi companheirismo. Era esta a ideia, era este o propósito, era este o projeto. O livro de Eclesiastes fala muito bem sobre esse conceito de companhia, e no capítulo 4, a partir do versículo 9 de Eclesiastes, um texto extraordinário, que não se aplica exclusiva e necessariamente ao casamento, mas aplica-se com perfeição ao relacionamento conjugal. Ali o autor diz que melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque quando um cair, o outro ajuda o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, porque caindo não haverá quem o levante. Se os dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Que desenho extraordinário de que vale a pena ter alguém. Vale a pena ter vínculo, vale a pena ter conexão, vale a pena ter com quem contar. Sim, vale a pena porque nós construímos mais, nós conquistamos mais, nós vamos mais longe, os nossos resultados são melhores. Diferente das histórias maldosas que se conta por aí, e fala-se de uma mulher que conversava com as amigas e dizem: olha, eu deixei meu marido milionário. E disseram: é mesmo? Quando você o encontrou, ele era o quê? Ele era bilionário. A verdade não é essa, pelo contrário, honestamente falando, nós vamos muito mais longe porque estamos juntos. Nós somamos, nós acrescentamos, nós nos tornamos melhores. Seja sincero, você não chegaria onde tem chegado sem o seu cônjuge. Você não alcançaria o que alcançou, você não realizaria o que realizou, você não teria experimentado aquilo que experimentou na vida. 2, tem melhor paga do seu trabalho. Mas o texto lembra que em nossa caminhada, às vezes nós caímos. E quando nós caímos, um ajuda o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, porque caindo não haverá quem o levante. Aqui, Deus faz algo extraordinário. Nós pastores, forçosamente acompanhamos o drama de muitas famílias, de muitos casais, em diferentes momentos de suas experiências. E às vezes há momentos de sofrimento prolongado. E é uma coisa que a gente descobre que é interessante. Às vezes vamos visitar um casal e percebemos que um dos dois está profundamente abatido com aquela situação. Às vezes é a enfermidade de um filho, às vezes um outro drama familiar que é vivido, às vezes uma situação de perda. E quando aquele cônjuge está mais abatido, o outro então tenta lhe dar força, e tenta ajudá-lo, e tenta erguê-lo. Curiosamente, quando voltamos a ver aquele casal, aquele cônjuge que outrora estava forte parece mais cansado, parece mais debilitado, parece mais abatido. E é interessante o modo como aquele que outrora estivera frágil, agora encontra forças não sei onde, para erguer o outro. Precisamos uns dos outros. Nenhum de nós é forte o tempo todo. Nenhum de nós é resistente a todas as coisas. Somos frágeis. A ideia de que se um cair, o outro ajuda o seu companheiro, fortalece a lembrança e o conceito de que o relacionamento conjugal é aliança, é conexão, é vínculo, é fortalecimento. O texto faz referência a
possibilidade que os dois têm de juntos se aquentar. É bem verdade que no Recife a gente não sabe bem o que é isso, não. Normalmente a gente não precisa esquentar o outro de noite, a menos que o ar-condicionado esteja muito bom, não é? Aqui não costuma fazer muito frio, não. Eu brinco com as pessoas que não conhecem Recife, para prepará-las para conhecer o Recife, inclusive pessoas de outros países, digo, olha, no Recife temos duas estações, né, que é o verão e a estação de metrô. Então, você vai se acostumando com essas duas estações. Variação de temperatura ao longo do ano é ínfima, é muito pequena. Então, a verdade é que essa história de dormir junto para se aquecer, a não ser que a gente faça como alguns inteligentemente fazem, arrocha no ar-condicionado para dormir bem agarradinho, né? A gente acaba fazendo isso, é uma boa ideia. Mas se depender da temperatura ambiente, nós teremos alguma dificuldade para ficar muito juntos. Mas o sentido pode ser metafórico. A vida inclui noites frias. A vida inclui momentos nos quais o ombro do outro é fundamental. A vida inclui momentos nos quais precisamos chorar com o outro. A vida inclui momentos nos quais nós precisamos muito de alguém para nos ouvir. As mulheres precisam mais ainda, porque precisam falar mais. Mas a verdade é que a vida inclui momentos nos quais nós precisamos, sim, alguém ao nosso lado para nos aquecer, para aquecer o nosso coração, para aquecer a nossa alma. Às vezes são momentos de desânimo, às vezes são momentos de insegurança, às vezes são momentos de medo, às vezes são momentos de angústia, às vezes são momentos de ansiedade. E ter o outro ao nosso lado faz uma tremenda diferença. O texto de Eclesiastes faz referência ainda ao fato de que, juntos, conectados, nós podemos nos proteger um ao outro. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Casamento é assim. Eu nunca me esqueço de um comercial de televisão antigo, em que passava a imagem de alguém assim em close, e ele dizia com cara de bravo: aí eu falei, se bater no Zezinho, tem que bater em mim também. Não foi, Zezinho? Zezinho diz, foi. A câmera abre e aparecem os dois arrebentados, né? Então, a verdade é assim, às vezes você tem que aguentar a pancada por causa do outro. O texto lembra que, se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, porque somos companheiros. E marido e mulher tem que ser assim. Marido e mulher tem que ser assim. Havia um personagem antigo, que talvez alguns mais jovens não se lembram, mas da Ofélia, né? Aquela que só abria a boca quando tinha certeza. E era curioso perceber que enquanto aquelas pessoas conversavam e riam das besteiras que a Ofélia falava, e de repente o visitante resolvia ofender a Ofélia, e aí o marido dela disse, não, agora não. Essa mulher é a minha mulher, assim não. E botava o visitante para fora a pontapés. Na hora de mexer com minha esposa, não, aí é outra história. A verdade é que aliança é conexão, aliança é companheirismo, aliança é, no bom sentido da palavra, cumplicidade. E nós precisamos entender que o relacionamento proposto por Deus para nós tem essa característica. Mas a ideia é que a aliança é um compromisso de amar, e a palavra compromisso aqui traz o sentido de responsabilidade. Mas para mim a ideia mais importante aqui ainda não é a de responsabilidade, mas de perseverança, é um compromisso de continuidade. Porque verdade seja feita, começar não é tão difícil. Sinceramente, quando você se apaixonou por esse marido que você tem aí, muito provavelmente ele era muito melhor do que hoje, né? Mais bonitinho, mais jovem, com mais energia, com mais gás, com mais vigor, com mais juventude, certo? É possível que ele não tenha as mesmas virtudes. O tempo passa. Há aquela curiosa história de uma mulher que levantou no meio da noite, percebeu que o marido não estava ao lado dela na cama, e então, quando o procurou, viu que ele estava na sala, aproximou-se, percebeu que ele estava chorando, e então chegou para ele e tentou falar com ele, e ele escondeu as lágrimas. Está tudo bem, amor? Está tudo bem, está tudo ótimo. Ela disse, tá, não, você estava chorando. Não estava não, é porque eu estou meio resfriado. Não, você não me engana. E mulher, realmente, para ser enganada é difícil. E aí
Você não me engana, eu sei que você estava chorando, e ele então tentou desconversar, disse, não, mas deixa para lá, não, isso também não funciona com mulher, deixa para lá, então, você vai ter que falar, não, mas eu não queria falar, vai ter que falar, e você já sabe o resultado, tem que falar mesmo, e aí, ele foi obrigado a dizer, disse, não, é que eu estava aqui pensando, eu estava lembrando que a gente era namorado, e seu pai era muito bravo, violento, só andava armado, e você engravidou, e seu pai disse que ia me botar na cadeia, que eu ia passar uns 15 anos preso. Eu estava aqui fazendo as contas, eu ia estar solto. À medida que o tempo passa, algumas coisas talvez não sejam mais tão fáceis como eram no início. E a palavra compromisso traz essa ideia de responsabilidade e de perseverança. É continuar, é prosseguir. Não é um contrato de curto prazo. Não é um contrato de curto prazo. Conta-se que um senhor bastante idoso, depois de muitos anos de casado, faleceu. Pouco tempo depois, a esposa também faleceu. E ao chegar no céu, o avistou e correu em direção a ele. Meu amor, ele disse, não, era até que a morte o separe. Eu já cumpri meu compromisso. Já cumpri meu compromisso até o fim. Às vezes, a gente se esquece de que esse é um compromisso para a vida toda. É essa a ideia. É essa a proposta. É esse o projeto. Mesmo que a gente tenha ao longo do percurso de encontrar algumas estratégias para tornar o processo mais fácil. Um indivíduo sendo entrevistado, alguém lhe perguntou, o que você deu de presente à sua esposa com 25 anos de casado? E ele disse, eu dei uma viagem à Europa. Que coisa linda, e agora, 50 anos? Eu estou pensando em dar a passagem de volta. Esses 25 anos talvez tenham sido mais fáceis. Mas a verdade é a seguinte, falando sério, a proposta que Deus tem para nós é a proposta de compromisso. E fomos muito bem lembrados, no início dessa programação, que esse compromisso inclui estar juntos nos momentos de alegria, mas também inclui estar juntos nos momentos de dificuldade. Inclui estar juntos para celebrar as vitórias, mas inclui estar juntos para suportar as perdas. Deus sabe que é muito mais difícil suportar as perdas, e Ele particularmente age para conosco dessa forma. Já perceberam que o Salmo 46 diz que Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia? É porque na angústia nós precisamos mais. E no relacionamento conjugal não é diferente. Nos dias difíceis, a presença do outro faz uma diferença ainda maior. Há um livro extraordinário do Gary Chapman, e farei apenas uma referência breve, sobre as 4 estações do casamento. O Chapman pega a experiência, não do Recife, que não sabe o que é isso, mas daqueles lugares onde as 4 estações são muito bem definidas, e ele então lembra o inverno, aquela estação onde as árvores estão totalmente secas, sem uma folha, parecem mortas. Não existe sequer grama, tudo está seco. Quando chega a neve, tudo está coberto de branco, e a despeito da beleza que isto pode apresentar no primeiro momento, há ausência de vida. Tudo parece sem vida. Não existe o calor do sol, não existe a vibração dos animais, eles não são vistos. Tudo parece condenado e irremediavelmente morto. O tempo passa, aproxima-se a primavera e as coisas começam a mudar. Os galhos das plantas, outrora secos, começam a apresentar agora as cores das flores que começam a aparecer.
O sol ganha força, brilho e calor. A temperatura começa a mudar e a neve vai embora, a grama começa a aparecer, tudo começa a ficar mais colorido, os animais ressurgem e a vida ganha uma beleza extraordinária quando tudo é florido. Aproxima-se o verão e agora sim o vigor das plantas é pleno, o verde é exuberante, o viço das plantas é notório, o sol agora chega a ser causticante, os dias são mais longos, as noites mais curtas, cor, calor, vida estão presentes. Mas o tempo passa e começa a chegar o outono, e aquelas folhas outrora verdes agora começam a ganhar novas cores. No primeiro momento o cenário é bonito, há folhas vermelhas, laranjas, azuis, violetas, amarelas, de todas as cores. As árvores ganham um colorido muito bonito. Por trás daquela beleza e daquele colorido, no entanto, há a fragilidade de folhas que começam a cair. E ao longo do outono, as folhas caem, o chão se mostra cheio de folhas, os galhos começam a ficar secos novamente, a temperatura começa a recuar e se aproxima o inverno, quando aquele cenário de morte parece tomar conta novamente e a tentação à depressão é maior. Chapman usa essas imagens para falar do relacionamento conjugal e lembra que as circunstâncias de nossa vida passam, mudam. Vivemos momentos diferentes, a euforia da lua de mel, os primeiros tempos de casamento, os momentos de construção, a casa nova, os móveis, as primeiras aquisições juntas, o curtir aquelas coisas, a chegada do primeiro filho, que momento mágico, extraordinário. Mas as coisas vão mudando, o tempo vai passando, a atenção dedicada apenas um ao outro agora já muda, porque os filhos requerem tempo, atenção, sobretudo da mãe. Muitas vezes o trabalho suga tempo, suga atenção, as circunstâncias vão mudando, e a verdade é que se nós não tomarmos cuidado, algumas coisas belas e sublimes do relacionamento vão cedendo, e muitos casamentos acabam mergulhando no outono, e depois no inverno, acaba a alegria, acaba a segurança, acaba o viço, a saúde e o vigor do casamento. Chapman propõe que nós estejamos atentos aos indicadores dessa mudança de estação, para que busquemos promover em nosso relacionamento aquilo que nos ergue, aquilo que nos faz bem, que investamos naquilo que faz o relacionamento mais forte, mais saudável, mais feliz, mais vigoroso, que atentemos para as coisas que têm roubado de nosso relacionamento, o que ele tem de bom, que tomemos cuidado para não estar vulneráveis diante das ameaças da vida. Essa aliança é um compromisso, e compromisso significa perseverança. Compromisso significa estabilidade, quaisquer que sejam as situações. Significa estar preparados para as dificuldades que a vida pode apresentar, para vivê-las juntos. Eu queria avançar um pouco mais e lembrar que quando falamos então de aliança, um compromisso de amar, a palavra provavelmente mais importante é justamente a palavra amar. Somos convidados a amar. Aqui eu quero explicar o seguinte: o conceito de amor às vezes se perde, mas quando pensamos no amor de Deus, começamos a entender um pouco melhor, aprendemos de verdade sobre o que é amor justamente na família. Lembra-se, talvez não muito, mas que quando você nasceu, você descobriu que havia alguém
sempre pronto a cuidar de você? Os pais cuidam dos filhos de forma desinteressada. Nunca vi um pai que tenha feito uma lista de tudo quanto gastou com o filho desde que o filho nasceu para um dia cobrar a fatura. Alguém normal não faria isso. Mas a verdade é que nós cuidamos dos nossos filhos com um amor imenso. Ninguém pensa no que eles podem nos dar em troca, ninguém pensa em retribuição. Nós nos damos, nós nos entregamos, nós nos sacrificamos. Todos nós pais já vivemos a experiência de ver o filho sofrendo uma dor e desejar sofrer no lugar dele. É assim, é naturalmente assim. E Deus fez isso de propósito, para que entendêssemos que amor é isso. Amor é desejar o bem-estar do outro. Amor é desejar a felicidade do outro. Amor é cuidar do outro. Amor é doar-se ao outro, exatamente como Deus faz por nós. Exatamente como Deus faz conosco. E aí chega a hora de casar e a gente se esquece desse conceito. E a gente não se casa pensando em cuidar do outro, a gente não se casa pensando em fazer o outro feliz, a gente se casa para ser feliz. A gente se casa para que o outro nos complete. A gente se casa para que os nossos desejos se realizem. E muitas vezes não funciona por isso. O amor proposto é justamente um movimento em direção ao outro. Amor é doação. E esse projeto, esse plano feito por Deus, que às vezes não funciona porque nós erramos, ele funciona justamente assim. Eu me empenho em construir a felicidade da minha esposa, e ela se empenha em construir a minha. Nessa reciprocidade, construímos a felicidade um do outro. Descobrimos então que só conseguimos ser felizes se o outro for. E é na construção da felicidade do outro que encontramos a nossa. Às vezes, temos dificuldade para viver esse amor, outras vezes temos dificuldade para demonstrar esse amor. Deixe-me voltar para uma parte da paráfrase feita por Pearson de 1 Coríntios 13. Ele diz: o amor nunca desiste, o amor se preocupa mais com os outros do que consigo mesmo, o amor não quer o que não tem, o amor não é esnobe, não tem a mente soberba, não se impõe sobre os outros, não festeja quando os outros rastejam, tem prazer no desabrochar da verdade, tolera qualquer coisa, confia sempre em Deus, sempre procura o melhor, nunca olha para trás, mas prossegue até o fim. O amor nunca morre. É este o amor proposto por Deus em nossos relacionamentos. E aí, no outro livro, o Chapman nos ensina que esse amor precisa ser demonstrado. Porque, na verdade, todos nós temos a necessidade de ser amados e a necessidade de nos sentir amados. Ele então desenha da seguinte forma: cada um de nós tem um tanque, o tanque de amor. Eu preciso ter meu tanque cheio, mas esse tanque será cheio por meu cônjuge. Eu preciso manter o tanque do meu cônjuge cheio, o tanque, certo? O tanque. Eu preciso investir nisso. Eu queria que a Alice me ajudasse compartilhando uma experiência que ela ouviu, exatamente sobre essa ideia de demonstrar o nosso sentimento e o nosso amor ao outro. Eu assisti uma palestra desse autor, né, que o pastor Ney falou, do Gary Chapman, e achei bem interessante como ele colocou as 5 linguagens do amor. E aí ele falou que chegou no gabinete dele um casal
já não era um casal assim tão jovem, já tinha 30 anos de casados. E a esposa começou a falar, lógico, né, nós falamos só um pouquinho mais. E ela falou para o pastor Gary, dizendo que eles nunca assim tiveram problemas, dificuldades sérias, assim, financeiras, né? A renda deles dava para viver assim tranquilo, nunca tiveram problemas no casamento por conta do dinheiro. Nunca discutiram assim, agrediram verbalmente, aquelas exasperações demais lá durante esse tempo de casamento. E ela foi dizendo que ele era um bom trabalhador, trabalhava, supria as necessidades financeiras da família, não sei o quê. Aí o pastor Gary ficou pensando, será? Eles vieram para o meu gabinete só para falar das coisas boas do casamento? Aí de repente ela começou a falar, dizendo disso, aí depois começou a chorar. Pastor Gary, ele não me ouve, ele não me ama, ele não para me ouvir, ele não conversa comigo. Nunca mais eu conversei com ele, pastor Gary, ele não tem tempo para conversar comigo. E aí ela começou a chorar, começou a se lamentar. De repente o pastor olha para o esposo, né? Aí o esposo, eu não sei mais o que fazer com essa mulher para dizer que eu a amo. Eu a amo e demonstro que a amo, mas ela não percebe que eu a amo. Aí o pastor Gary, como é que você demonstra que a ama? Pastor, eu chego um pouco mais cedo do trabalho do que ela e eu já lavo os pratos. Ela já encontra a cozinha limpinha, os pratinhos lavados. Pastor, eu corto a grama, sou eu que aparo a grama. Todos os dias eu saio com o cachorro para passear. Ela não precisa ter esse trabalho para sair com o cachorro. Eu saio, pastor. Eu pego o aspirador, porque lá a maioria das casas de carpete, eu pego o aspirador e eu passo para ajudá-la. E esta mulher não percebe que eu amo. Aí o pastor vira para a mulher. Ela fala assim, pastor, tudo que ele disse é verdade. Ele é um homem trabalhador. Mas ele vive para trabalhar, ele vive para sair, ele vive para limpar a grama, para limpar carro, para isso, para aquilo outro. Mas não fala comigo, não conversa comigo. E é isso que o pastor Gary vai explicar, que muitas vezes a linguagem que o esposo está falando não é a linguagem minha materna. Não é a linguagem que eu entendo. Ele, o marido, achava que estava demonstrando amor para ela, ajudando-a nos afazeres chatos da casa. Mas ela entendia diferente, que ele não a amava porque ele não parava para conversar com ela, para olhar nos olhos dela, para ter um momento a sós de conversa. Não aquele momento à noite, sexual, mas um momento de conversa com ela, de olhar nos olhos dela. E é bem interessante como ele descreve essas 5 linguagens, porque muitas vezes o marido, ou pode ser a esposa, né, está tentando mostrar que ama, mas numa linguagem que o outro não entende. E acaba que seu casamento sofre, você sofre, e muitas vezes chegam até a separar, porque um não consegue entender o que o outro está falando. Obrigado, Alice. Na verdade, creio que muitos de vocês, se não todos, conhecem esse livro do Chapman, mas é muito interessante o modo como ele classifica as linguagens de amor. Nós falamos línguas diferentes, a verdade é essa. E o modo como ele qualifica as 5 linguagens que resumem, de um modo geral, as demonstrações de amor é interessante. Ele fala de palavras de afirmação. Tem pessoas que demonstram amor elogiando, estimulando, incentivando, e se sentem amadas quando são elogiadas, incentivadas e estimuladas. Ele fala
dos atos de serviço, e tem gente que demonstra amor assim como esse senhor da história, trabalhando pelo outro, esforçando-se em fazer as coisas pelo outro. Ele fala do toque físico, e há pessoas que se sentem amadas quando são acariciadas, quando recebem afeto, carinho. Ele fala também do dar e receber presentes, e tem gente que demonstra amor dando presente, tem gente que se sente amado recebendo presente. E ele fala também do tempo de qualidade. Há pessoas que só se sentem amadas quando recebem atenção, e demonstram amor dedicando atenção. E o que o Chapman mostra é que na grande maioria dos casos, eu não sei a experiência do pastor Alberto, mas eu, pelo menos em todas as minhas experiências de acompanhamento de casais, você nunca encontra um casal em que os dois falam a mesma língua. É sempre assim. Enquanto o homem tem como linguagem de amor dar e receber presentes, a mulher tem como linguagem o tempo de qualidade. Então o homem chega em casa, compra uma lembrancinha para a esposa com todo carinho, entrega para ela e vai para o computador. E ela se sente um lixo porque ele não deu atenção nenhuma para ela. E ainda tentou tapeá-la com a besteira que ele comprou na rua, né? E ela fica muito chateada com isso. Vocês certamente conhecem a história daquele gato que correu atrás do rato. E o rato se escondeu. E ficou escondido no buraco esperando que o gato fosse embora. De repente ele ouviu o latido de um cachorro. Muito mais tranquilo, ele saiu do buraco e o gato o apanhou. Antes de morrer, ele ainda perguntou ao gato: mas eu ouvi o latido de um cachorro. Ao que o gato, ao prendê-lo com a mão, explicou: nesse mundo globalizado, quem não fala pelo menos 2 línguas está em maus pedaços. No relacionamento conjugal, você precisa falar mais de uma língua. Mas descubra a linguagem do amor do seu cônjuge. E quer um conselho? Diga que o ama ou que a ama na língua que ele entende. Porque enquanto você continuar insistindo em falar só na sua língua, você vai perder tempo. Entenda também um pouco da linguagem dele quando ele ou ela estiverem demonstrando que amam você. E vocês vão ser muito mais felizes quando puderem, de maneira poliglota, demonstrar o amor que tem um pelo outro. Isso é para ilustrar. Não sei se quantos de vocês aqui têm como linguagem do amor palavras de afirmação. É possível que alguém tenha. Mas todos nós gostamos de receber elogio. Todos nós. Todos nós. Se você tem seu cônjuge do lado, eu vou lhe dar uma tarefinha, prometo que estou quase terminando, mas você vai virar para o seu cônjuge para dizer alguma coisa elogiosa para ele. Não vale dizer: você é tão inteligente que me escolheu. Isso aí não vale, certo? Esse tipo de elogio não serve, certo? Porque tem gente que elogia assim, né? Eu fico encantado com sua inteligência. Como você sabe escolher marido, né? Eu fico impressionado com isso. Não, é elogio de verdade, certo? Elogio de verdade. Então, eu estou dando aí uma meia hora para você pensar. Você tem que arranjar alguma coisa, certo? Alguma coisa para você dizer. Quem sabe dizer. A Alice mesmo tem um elogio muito assim, significativo, que ela faz algumas vezes para mim. Ela gosta da cor do meu pé. Pronto. Então, encontre alguma coisa assim significativa que você pode dizer para o seu cônjuge, certo? E eu vou lhe dar aí 15 segundos para você fazer um elogio para o seu cônjuge, e ele vai fazer um elogio para você, tá certo? Começando agora, estou contando o tempo. Eu sei que a mulher fala mais tempo, né? Aconteceu aqui também. Mas eu devia ter dado 15 para um e 30 para o outro, né? Teria sido mais proporcional. Né? Teria sido proporcional. Certo? Foi só um exercíciozinho. Mais tarde você cobra o pagamento. Certo? Mais tarde você cobra a fatura. Mas, na verdade,
As palavras de afirmação, elogio, estímulo, incentivo são apenas uma linguagem. Exercite fazer isso. Não seja como aquele senhor que, indagado pela esposa numa sessão de aconselhamento, tentou se explicar e a mulher disse: você não diz que me ama. Mas mulher, eu não disse isso no dia do casamento. Disse no dia do casamento. Pois é, se eu mudar de ideia eu aviso. Se eu não falei mais nada é porque está valendo. Não funciona assim. Não funciona assim. Invista permanentemente em palavras de estímulo, de incentivo e de afirmação. Quer uma dica? Use as 5 linguagens. De vez em quando dê presentes. De vez em quando elogie. De vez em quando faça alguma coisa para agradar o cônjuge. De vez em quando dê tempo, atenção. De vez em quando abrace, afague. Use as 5 linguagens. Mas principalmente identifique qual é aquela que funciona. Porque tem uma que funciona. E use essa linguagem para demonstrar o seu amor. Eu vou terminar. Mas eu queria terminar dizendo o seguinte. Pensar em aliança, compromisso e amor pode até parecer meio fora de propósito no mundo onde nós vivemos. Tempos de efemeridade, de superficialidade e de egoísmo. Mas eu quero dizer a você que vale a pena empregar o projeto que Deus tem para a gente. Vale a pena não apenas porque Deus nos indicou o melhor, e Ele sempre tem razão, mas vale a pena porque o que nós escolhemos em nosso relacionamento conjugal, em nenhum outro lugar nós vamos conseguir encontrar. Mesmo no livro mais mal-humorado da Bíblia, como alguém já chamou, Eclesiastes, ele diz lá: goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida vão. Mesmo que, pessimistamente, ele diga que é tudo que você tem na vida de bom é isso, mas o conselho está de pé. Vale a pena. Vale a pena. Viver a oportunidade que Deus nos proporciona de ser marido e mulher. E no mundo individualista, ser amados. No mundo de relacionamentos superficiais, estar comprometidos um com o outro. No mundo onde tudo passa de maneira rápida e sem sentido, preservar uma aliança que vale a pena. Que Deus nos dê sabedoria, coragem e ousadia, para mesmo que tenhamos a sensação de que andamos na contramão, perceber que a proposta de Deus para nós é uma proposta que vale a pena. Amém.